Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos continuar o nosso estudo sobre a poesia de Mayakovsky, que apresenta uma vertente lírica em que o tema do amor se aproxima da concepção idealizada do trovadorismo do século XII e da tradição romântica, por exemplo, no tema Morrer de Amor. Uma vertente satírica, em que o poeta utiliza figuras de linguagem como a metáfora e a hipérbole para ridicularizar poetas rivais, capitalistas, políticos e generais reacionários. Uma vertente épica, em que a Revolução Socialista é saudada como um evento heróico, comparável à jornada dos heróis gregos na Ilíada e na Odisseia. Uma vertente metalinguística, em que a própria poesia é abordada de maneira crítico-criativa. Uma vertente urbana, em que a cidade é retratada de maneira caricatural, quase fantástica, como nos filmes de Fritz Lang. Uma vertente utópica, em que o poeta expressa a sua esperança no futuro, um futuro tecnológico, igualitário, libertário, em que o planeta Terra já não conhece fronteiras, distinções de gênero, classe social, nem propriedade privada. E uma vertente tanática, em que a morte, no caso, o suicídio, é o tema central. Todas essas vertentes não aparecem de maneira isolada, em estado puro, em sua poesia. Bem ao contrário, elas não raro se misturam e interpenetram. O mesmo poema, como é o caso da Carta a Tatiana Yakovleva, pode apresentar, ao mesmo tempo, o tema lírico-amoroso e o tema social, narrados pelo mesmo eu lírico. Os poemas de Mayakovsky, em especial os escritos na década de 1920, são os mais obsessivos. A defesa do amor se confunde com a defesa da revolução e da própria poesia, como se as três coisas fossem uma só. O eu lírico torna-se eu social, e o eu social torna-se eu lírico. O amor é revolucionário, e a revolução é um ato amoroso. Conforme escreve Dmitry Obolensky, os seus poemas de amor, com a sua significativa mescla de violência, autocompaixão e ternura, constituem uma das poesias mais eficazes e comoventes de seu gênero na língua russa. Preocupa-se principalmente com a solidão e a agonia do amor não correspondido. Fecha aspas. Vamos ler agora a Carta a Tatiana Yakovleva, poema escrito em 1928, na tradução de Augusto de Campos. Antes disso, eu vou procurar no Google o link desse poema, assim quem quiser poderá acompanhar a leitura. Só procurando aqui no Google, já vou publicar aqui.
Parece que não está disponível. Não está disponível. Então, eu vou ler e vocês acompanham a leitura. Carta a Tatiana Yakovleva. No beijo das mãos, na boca que me beija, no corpo dos meus próximos, que freme, a cor das minhas repúblicas, vermelha, deve estar sempre acesa. Eu não amo o amor de Paris, cadelinhas de seda que se enfeitem em vão. Espreguiço-me e vou dormir, como quem diz, tubô aos cães raivosos da paixão. Na estatura, só você me ombreia. Fique, pois, sobrancelha a sobrancelha, ao meu lado. Deixa que eu faça alarde, como homem, da grandeza da tarde. 5 horas, e a partir de agora, o pinheiral humano, espesso amaina. Esmorece a cidade e sua faina. Ouço apenas a discussão dos apitos, dos trens para Barcelona, ríspidos. No céu negro, raios riscam passos, um trovão de impropérios, no drama dos espaços. Nuvens de tempestade? Não. A simples sanha do ciúme que remove montanhas. Não creia nessa estulta argila bruta dos vocábulos. Que esse tumulto não te cause susto. Hei de frear, hei de domar o impulso de um sentimento de rebentos fidalgos. A sarna da paixão pode cair em crostas, mas a alegria, esta não se esgota. Quero cantá-la como quem conversa, longamente, singelamente, em versos. Ciúmes, esposas, lágrimas, se danem. Como o rio Vií, com suas vistas congestas. Não é por mim que tenho ciúmes, antes me enciumo pela Rússia soviética. Eu vi os remendos sobre as costas, que a tísica lambia suspirando. E então, a culpa não é nossa, 100 milhões andavam definhando. Hoje, para esses, nossa feição mais terna. Nem todos se corrigem com esporte, mas em Moscou serão úteis criaturas com teu porte. Falta-nos também gente de longas pernas. Para isso, em meio à neve, em meio ao tifo, você andou com essas pernas altivas para entregá-las numa ceia furtiva às carícias de empresários petrolíferos. Pare de cismar, olhos sem rumo, pestanejando sob os arcos a prumo. Venha cá para o abraço cruzado de meus grandes braços desajeitados. Você não quer? Hiberne então à parte, no rol dos vilipêndios, marquemos mais um X. De qualquer modo, um dia vou tomar-te, sozinha ou com a cidade de Paris. Este poema é construído em versos livres, com as palavras e frases espacializadas na página, numa geometria abstrata, não figurativa, que valoriza as pausas e ênfases para a oralização, bem como as rimas, aliterações, assonâncias e outros jogos sonoros. Esta é a estrutura que Mayakovsky adotou na maioria dos poemas longos de sua última fase, como Jubileu, Lenin e A Plenos Pulmões.
No caso da carta a Tatiana Yakovleva, temos ainda a dicção coloquial urbana, com forte expressão emocional, ao mesmo tempo que é desenvolvida uma sequência de argumentos, na tentativa de convencer a mulher amada a responder positivamente aos seus acenos amorosos. A musa aqui é Tatiana Yakovleva, dançarina e modelo russa de 22 anos, que trabalhava para a casa de moda Chanel, que o poeta conheceu em 1928, em uma viagem para a França. Mayakovsky se apaixonou pela moça e escreveu 2 poemas para ela: a Carta ao Camarada Kostrov, sobre a essência do amor, e a Carta a Tatiana Yakovleva. Este último escrito após ela recusar o pedido de casamento feito pelo poeta, que desejava voltar com ela para a União Soviética. A resposta negativa da bailarina motivou a dupla mágoa e ressentimento do poeta, que viu na atitude da moça uma recusa não apenas ao seu apelo amoroso, mas também à revolução e ao socialismo. Essa dupla traição está presente na ameaça das linhas finais do poema. De todo modo, um dia vou tomar-te, sozinha ou com a cidade de Paris, em que Mayakovsky insinua uma possível tomada da capital francesa pelos operários e camponeses, conforme o sonho da Revolução Socialista, que se espalharia por toda a Europa, tal como foi idealizado por Lenin e pela Terceira Internacional. Após a vitória da Revolução Russa, aconteceram diversas tentativas de insurreição comunista na Alemanha, Hungria, Bulgária e mesmo na China, entre 1918 e 1924, mas todas elas fracassaram. A União Soviética permaneceria sozinha no planeta, construindo o socialismo em um só país, até a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial, quando o campo socialista se alastrou por metade da Europa, China, Coreia do Norte e, mais tarde, Vietnã, Laos, Camboja, Cuba, Angola e Moçambique. O sonho de Mayakovsky seria realizado, parcialmente, muito tempo após a sua morte. Na carta a Tatiana, porém, o presente está mais próximo do que o futuro. O poeta menciona os remendos sobre as costas da tísica, a epidemia de tifo, os milhões que andavam definhando, chagas abertas pela participação do Império Czarista na Primeira Guerra Mundial e depois pela Guerra Civil e a intervenção militar de 14 nações capitalistas na República Soviética, que deixaram o jovem Estado operário em uma situação extremamente difícil, que levaria Lenin ao comunismo de guerra, à expropriação de grãos e alimentos estocados pelos fazendeiros ricos, os kulaks, para conseguir abastecer as cidades. E depois a implantação da nova política econômica, ou NEP, que autorizou alguns negócios privados com o objetivo de estimular a economia russa
num curto período de tempo. Em meio a todos esses desafios, Mayakovsky censura a sua amada por insistir no exílio voluntário, como lemos nestas linhas. Para isso, em meio à neve e em meio ao frio, você andou com essas pernas altivas para entregá-las numa ceia furtiva às carícias de empresários petrolíferos? E ele faz, em seguida, uma exortação final. Pare de cismar, olhos sem rumo, pestanejando sob os arcos a prumo. Venha cá para o abraço cruzado de meus grandes braços desajeitados. Este poema, assim como Lilítica, que lemos na semana passada, trata o tema do amor sob o signo da recusa, abandono e desespero, elementos que estarão presentes em boa parte de sua lírica. Em A Nuvem de Calças, talvez o seu poema lírico-erótico mais ambicioso, escrito em 1915, o tema adquire características épicas, não apenas pela longa extensão, mas, sobretudo, pelo uso da hipérbole e de comparações metafóricas, que fazem do jogo amoroso algo semelhante a uma ação heróica ou guerreira. O poema não é dividido em cantos, mas em partes numeradas, dentro das quais se alinham fragmentos ou blocos de texto com relativa autonomia, como se todo o poema fosse uma sucessão de poemas breves. Algo como o que acontece com o Cântico dos Cânticos para flauta e violão, de Oswald de Andrade. Logo na primeira estrofe, logo na primeira página, o poeta afirma: ternos amantes, vós competis com o violino, e com os tímbales competem os boçais. Mas como eu não podeis fazer, ser todo lábios, sem pesado corpo. Aqui, numa redução hiperbólica, o poeta renuncia à inteireza de seu corpo, convertido em uma única parte, os lábios. Podemos pensar também numa metonímia. Mais adiante, Mayakovsky prossegue nessa cirurgia poética de despersonalização ou descarnalização, dizendo: se quiserem, serei apenas carne louca, e, como o céu, mudarei de tom. Se quiserem, serei impecavelmente delicado. Não serei homem, mas uma nuvem de calças. Esta imagem, a nuvem de calças, ocorreu a Mayakovsky quando ele fazia uma viagem de trem e sentiu-se atraído por uma bela funcionária que conferiu sua passagem. O poeta conta, em Como Fazer Versos, que neste momento sentiu o impulso para escrever o poema, mas apenas anotou a ideia em seu caderninho, que seria desenvolvida mais adiante. Em outras passagens do poema, o narrador readquire a sua dimensão física, necessária ao jogo sensual, e escreve: a ave vive de canções, canta, faminta e sonora, mas eu sou homem, Maria. Maria, anda cá, nua e sem pudor. Teu corpo cuidarei e amarei, como soldado mutilado da guerra.
inútil e sem dono, cuida da única perna. Analogia, de certo modo grotesca, que faz alusão aos milhares de soldados russos que voltaram mutilados da Primeira Guerra Mundial. A comparação se insere ainda na aproximação entre o belo e o horrível, comum às vanguardas do período, especialmente o expressionismo, com quem Mayakovsky tem várias afinidades, sobretudo nos poemas urbanos e nas peças que incorporam o fantástico. Em outra comparação, agora de cunho religioso, aliás, a simbologia cristã se faz presente em várias seções do poema. Mayakovsky escreve: Maria, o poeta, canta sonetos a Tiana, e eu, todo de carne, todo humano, só peço o teu corpo, como os cristãos pedem, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Imagens bíblicas aparecem ainda nas linhas. 1000 vezes bailará o sol à volta da terra, como a filha de Herodes à volta da cabeça de Batista. Imagem de inevitável violência simbólica, já que Batista tem a cabeça cortada. O próprio sofrimento amoroso do poeta é comparado ao sacrifício de Jesus Cristo, numa provocação blasfêmica à Igreja Ortodoxa Russa. Eu, escarnecido pela gente de hoje, como uma anedota obscena e sem fim, vejo como caminha pelas montanhas do tempo alguém que nada vê. Eu sou aqui seu precursor, eu estou com os que sofrem, crucifico-me em cada lágrima derramada. Imagem que remete ao poema A Flauta Vértebra, em que o poeta escreve ao lado de um desenho que acompanha o poema. Estou crucificado no papel com os pregos das palavras. O exagero retórico-sentimental do poeta russo deu origem byroniana, por exemplo, no verso repleto de versos, levanto meu crânio. Foi duramente criticado por Trotsky no livro Literatura e Revolução, que considera esse neorromantismo tardio algo de mau gosto, opinião de que podemos discordar. O auge do exagero hiperbólico, que em Mayakovsky vai da redução ao mínimo até a expansão ao máximo, está presente nesses versos. Glorificai-me, que são ao meu lado os grandes homens. E quando anunciarem a chegada da Revolução e saírem ao encontro do Salvador, eu arrancarei a alma para vós e abri-la-ei para que seja maior. E hei de levá-la ensanguentada como um pendão. Versos que recordam o poema Os 12, do poeta simbolista russo Alexander Blok, que saudou a Revolução de Outubro como um evento místico, similar à segunda volta de Cristo. A falta de unidade linear no poema de Mayakovsky, o que não é uma falha, mas uma característica estrutural da peça, pensada como longa sequência de fragmentos. Apresenta diversidade emocional, referencial e mesmo estilística.
em alguns dos fragmentos mais interessantes que recordam a poesia Pílula de Oswald de Andrade, lemos linhas como estas: à meia-noite, com uma faca, chegou, o dia apunhalou, e pronto. Não vai acontecer nada, a noite virá, morderá e devorará tudo. Vês, tem os olhos cheios de alfinetes, de chapéus de mulher. Eu, o de lábios dourados, cujas palavras renovam o espírito e festejam o corpo, vos digo, a mais insignificante partícula de vida tem mais valor que tudo o que escrevi. Este fragmento, em especial, recorda o Walt Whitman, por exemplo, aqui. Eu, o de lábios dourados, cujas palavras renovam o espírito e festejam o corpo. Essas linhas lembram a canção, o Canto a Mim Mesmo, né, de Walt Whitman, que Mayakovsky leu em tradução para o russo. E um último fragmento. O universo dorme com enorme orelha, cheia de estrelas sobre a pata. A dimensão épica da poesia de Mayakovsky está presente em poemas longos, como 150 milhões, escrito em homenagem à Revolução Russa, ou ainda Lenin, escrito após a morte do líder soviético, em que o poeta, com a irreverência típica de sua fala poética, escreve: Lenin é um deus, mas não é como os outros deuses. Caso contrário, eu jogaria bombas de dinamite no Kremlin. Nesta composição, escrita em 1924 e traduzida no Brasil por Zóia Prestes, o poeta expressa de maneira épica a vitória da Revolução, o início da construção socialista na Rússia e o papel dirigente do partido, guiado pela doutrina marxista-leninista. Do ponto de vista estritamente poético, porém, o poema é irregular. Muitas vezes, o pensamento discursivo se sobrepõe aos jogos sonoros e imagéticos da composição. O grande poema político de Mayakovsky talvez seja A Plenos Pulmões, escrito em 1930, pouco antes de seu suicídio, e no auge de seus conflitos com a união dos escritores soviéticos e os defensores do realismo socialista, que consideravam a sua poesia incompreensível para as massas. Vamos agora ler e comentar o poema traduzido por Haroldo de Campos. Deixa eu ver se eu encontro no Google. Esse eu encontrei. Vou copiar o link, assim vocês podem acompanhar a leitura. Pronto, eu publiquei o link, né, no chat, assim vocês podem acompanhar. Primeira introdução ao poema. Caros camaradas futuros, revolvendo a merda fóssil de agora, perscrutando estes dias escuros, talvez perguntareis por mim:
Ora começará vosso homem de ciência, afogando os porquês num banho de sabença. Conta-se que outrora, um férvido cantor, a água sem fervura combateu com fervor. Professor, jogue fora as lentes bicicleta. A mim cabe falar de mim, de minha era. Eu, incinerador, eu, sanitarista, a revolução me convoca e me alista. Troco pelo fronte a horticultura airosa da poesia, fêmea caprichosa. Ela jardina o jardim, virgem, vargem, sombra, alfombra. É assim o jardim de jasmim, o jardim de jasmim do Alfenim. Este verte versos, feito regador, aqueles baba, boca embabador, bonifrates encapelados, descabelados vates. Entendê-los ao diabo, quem a dê? Quarentena é inútil contra eles. Mandolinam por detrás das paredes. Tarantim, tarantim, tarantem. Triste honra se de tais rosas minha estátua se erigisse. Na praça escarra a tuberculose, putas e rufiões numa ronda de sífilis. Também a mim a propaganda cansa, é tão fácil alinhavar romanças, mas eu me dominava, entretanto, e pisava a garganta do meu canto. Escutai, camaradas futuros, o agitador, o cáustico caudilho, o extintor dos melífluos enxurros. Por cima dos opúsculos líricos, eu vos falo como um vivo aos vivos. Chego a vós, a comuna distante, não como ISN, guitarra arcaico, mas através dos séculos em arco, sobre os poetas e sobre os governantes. Meu verso chegará, não como a seta, lírico amável, que persegue a caça, nem como ao numismata a moeda gasta, nem como a luz das estrelas decrépitas. Meu verso, com labor, rompe a mole dos anos e assoma a olho nu, palpável, bruto, como a nossos dias chega o aqueduto levantado por escravos romanos. No túmulo dos livros, versos como ossos. Se estas estrofes de aço acaso descobrirdes, vós as respeitareis, como quem vê destroços de um arsenal antigo, mas terrível. Ao ouvido, não diz blandícias, minha voz. Lóbulos de donzelas, de cachos e bandós, não faço enrubescer com lascivos rondós. Desdobro minhas páginas, tropas em parada, e passo em revista o fronte das palavras. Estrofes estacam, chumbos severas, prontas para o triunfo ou para a morte. Poemas canhões, rígida coorte, apontando as maiúsculas abertas. Ei-la, a cavalaria do sarcasmo, minha arma favorita, alerta para a luta. Rimas em riste, sofreando entusiasmo, eriça suas lanças agudas. E todo este exército aguerrido, 20 anos de combates não batido, eu vos dou, proletários do planeta, cada folha até a última letra. O inimigo da colossal classe obreira é também meu inimigo fidagal. Anos de servidão e de miséria comandavam nossa bandeira vermelha. Nós abríamos Marx, volume após volume,
Janelas de nossa casa abertas amplamente, mas ainda sem ler, saberíamos o rumo, onde combater, de que lado, em que frente. Dialética não aprendemos com Hegel, invadiu-nos os versos ao fragor das batalhas, quando, sob o nosso projétil, debandava o burguês que antes nos debandara. Que essa viúva desolada, glória, se arraste após os gênios, merencória. Morre meu verso, como um soldado anônimo na lufada do assalto. Cuspo sobre o bronze pesadíssimo, cuspo sobre o mármore viscoso. Partilhemos a glória entre nós todos, o comum monumento, o socialismo, forjado na refrega e no fogo. Vindouros, varejai vossos léxicos. Do letes brotam letras como lixo. Tuberculose, bloqueio, meretrício. Por vós, geração de saudáveis, um poeta com a língua dos cartazes lambeu os escarros da tises. A cauda dos anos faz-me agora um monstro, fóssil coleante. Camarada vida, vamos para diante, galopemos pelo quinquênio afora. Os versos para mim não deram rublos, nem mobílias de madeiras caras. Uma camisa lavada e clara, e basta, para mim é tudo. Ao Comitê Central do Futuro, ofuscante, sobre a malta dos vates, velhacos e falsários. Apresento em lugar do registro partidário todos os 100 tomos dos meus livros militantes. Este poema é talvez o mais sincero documento político escrito por Mayakovsky. Insatisfeito com a política cultural adotada pela União Soviética no período, regida pelo realismo socialista, e magoado com as críticas mesquinhas que sofreu por parte de outros poetas e críticos literários, mas leal ao Partido Comunista e à construção do socialismo em seu país. Logo nas primeiras linhas, o poeta escreve: caros camaradas futuros, numa referência aos leitores de um outro tempo, que lerão sua poesia quando ele não estiver mais entre os vivos. A obsessão pelo futuro aparece em muitos poemas e peças teatrais de Mayakovsky, como O Percevejo, na qual a obsessão pelo futuro aparece em muitos poemas de Mayakovsky, como O Amor, musicado por Caetano Veloso e cantado por Gal Costa na peça O Percevejo, em que o poeta imagina naves espaciais de planetas socialistas que visitam a Terra após a vitória da Revolução em todos os continentes e até mesmo na galáxia. Suprema hipérbole política do poeta. Nas estrofes seguintes, lemos diferentes blocos temáticos alinhados na estrutura geral do poema. A crítica aos poetas acadêmicos, a recusa às homenagens oficiais, a defesa de seu próprio trabalho poético, que ele compara ao Exército Vermelho. Por exemplo, aqui. Desdobro minhas páginas, tropas em parada, e passo em revista o fronte das palavras.
as próprias figuras de linguagem aparecem em seu desfile bélico-poético. Eila, a cavalaria do sarcasmo, minha arma favorita, alerta para a luta, rimas em riste, sofreando o entusiasmo, eriça suas lanças agudas. Após a longa exposição metalinguística, Mayakovsky volta o seu olhar aos operários e camponeses, a quem dedica seus versos. Recorda a situação de injustiças sociais da Rússia czarista, a situação do Estado operário nos primeiros anos da construção do socialismo, aludindo aos planos quinquenais que estimularam o desenvolvimento industrial da União Soviética, que permitiu ao país vencer a Alemanha nazista. Nas últimas linhas, Mayakovsky reafirma a sua condição de poeta, cujos versos contribuem mais para a revolução do que a simples filiação partidária. Ao Comitê Central do Futuro Ofuscante, sobre a malta dos vates, velhacos e falsários, apresento, em lugar do registro partidário, todos os 100 tomos dos meus livros militantes. Muito bem, então esse é o conteúdo que eu preparei para vocês hoje, e na semana que vem conversaremos sobre Anna Akhmatova,